Você tá falando aí né, que a Margarida é maior que o PT aqui e tudo, e você como entra como uma nova liderança, uma vereadora jovem, né, que eu acho que super a gente precisa mesmo de Uhum, renovar. Eu acho que a política tem essa coisa do ciclo sim. e a gente precisa trocar os nomes, precisa atualizar, precisa ter cabeça jovem pensante de outras formas. Até, de repente, a forma como você gera o seu mandato abre uma forma, um canal novo para a população, de Uhum. repente, se comunicar e conectar e tal. Pensando justamente nisso aí que você está falando, da Margarida ser maior que o PT, você fez até comparação com o Lula. Você acha que, assim, a gente vai ter eleição esse ano agora. Você não acha que já estava na hora do Lula passar o bastão dessa coisa da liderança do PT para outra pessoa, para renovar também o PT? Você não acha que, tipo assim, por exemplo, a campanha de 2018 poderia ter tomado um outro rumo se ele desde o início tivesse passado o bastão, tipo, pro Haddad ou pra Manuela Dávila ou pra outra pessoa, por exemplo? Então, complexo. Porque, de fato, eu acredito na renovação, eu acredito também nas mulheres, e aí vou fazer campanha para um homem velho. Então, tem isso também. A Manuela Dávila é uma que caiu nessa, né? É, mas assim, eu acho que são circunstâncias. Ali em 2018 também não tinha como. O Lula estava sendo ameaçado de prisão, né? Foi preso e as pessoas não conheciam o Haddad. Gente, teve uma cena, a gente estava numa comunidade fazendo campanha aqui. E cartaz, o Lula e o Haddad, uma pessoa virou e falou assim: quem que é esse artista do lado do É Lula? o Fábio Júnior. É o Fábio Júnior. Quem que é esse artista? Então, assim, naquele momento a gente achou que era a única chance, né, de evitar o bolsonarismo. Então, era estratégico. Então, Como agora é estratégico mas também ser justamente o isso que eu tô Lula. falando. Se ele desde antes já tivesse passado o bastão pra frente, por exemplo, lá atrás quando ele botou a Dilma lá pra trás, e que eu falo bastão, passar bastão, não é necessariamente assim, peguei Aham. a Laís aqui, a Laís agora é você. Eu Sim. falo o seguinte, de deixar mesmo a liderança dessa coisa partidária, desprender do partido e deixar com que o partido usufrua da presença dele através de outros nomes, né? Pra quando chegasse nesses momentos, ele Se fosse estivessem só. grandes, né? Que ele fosse só o boost mesmo, Um apoio, né? ser aquele bônus, assim, Uhum. que vai fazer a campanha pro cara. Porque eu senti, por exemplo, que como ele ficou. Tinha essa coisa do bolsonarismo, a gente precisar da imagem dele, né? E eu entendo plenamente que hoje tem que ser ele o nome do PT que vai enfrentar o Sim. Bolsonaro, que é o nome que faz frente É. ao Bolsonaro. Hoje é ele mesmo, Não tem não tem jeito. jeito de outra pessoa, eu entendo. Mas eu falo assim, recorrentemente, lá atrás, será que ele já não deveria ter começado essa passagem de bastão pra gente, para ele deixar de ser maior que o PT? Entende o que eu tô querendo dizer? Sim. Porque ele vai passar, e a ideia dele, o que ele fez como parlamentar e como presidente e tal, isso vai passar e o partido vai ficar. Sim. E quando ele não tiver mais aí? Não, eu acho que é isso. Acho que renovação tem que passar em renovação. E não é renovação automática, né? Não é achar que vai falar que assim, esse é meu agora candidato, vai esse lá, é meu né?" candidato, todo mundo vai votar nele. Não, transferência de Tem voto não construção, existe. Tem que É. construir isso lá atrás. Não existe. Pode Já existir assim, existiu, uma né? parte. Isso mudou muito, né? Não é mais assim. Pode existir uma parte, né? Obviamente que se o Lula falar assim, vota nesse. É o que o pessoal falava no poste, né? Vota nesse poste. Eu acho que passou uma impressão muito ruim na época de que Haddad e Manuela Dávila eram dois pau-mandados do Lula. assim, Não, cara. mas assim, o Haddad tem uma história, né? Tem, não, ele inclusive é Ministro um da cara muito Educação, inteligente. prefeito mais tal. bem avaliado de São Paulo. E só que para as pessoas era difícil ver isso, porque quem não era de São Paulo ou quem não estava envolvido na política não conhecia o Haddad direito, né? Não conhecia a Pô, Manu. o Haddad perdeu debates por causa disso, né? Ele se candidatou aos 45 minutos, literalmente, do segundo tempo, né? Dias de fechar a candidatura lá. Então Porque ele perdeu até o o último debate, momento a gente tava. não fez pré-campanha. Sim, e eu acho que agora é isso. Nós vamos ganhar esse ano. Estou muito confiante, apesar de saber que não é fácil, não vai ser fácil. Todo mundo uma ser coisa que eu fácil tenho pra batido, ninguém, de ninguém uma deles. coisa que eu tenho batido muito na tecla, assim. Muita gente do PT tá achando que a eleição tá ganha, mas não tá não. Ainda tem muita coisa em Tem. aberto. Pô, Lula- por mais que as pesquisas estejam apontando que ele tá na Sim. frente, o jogo político só acontece. Agora que a gente tá falando do delegado Pode Sheila, né? acontecer muita coisa lá na frente. O O jogo jogo muita político acontece coisa. durante a campanha, é Sim. totalmente diferente do que se especula, né? E vai ser pesada essa campanha esse ano, para todos Mas os você lados. sente que por exemplo, o partido, o PT mudou, eu acho, eu vejo de fora assim. Você acha que vocês mudaram um pouco a estratégia? Porque eu acho que em 2018 foi muito combativo para evitar que aquilo acontecesse. Eu acho que o combate fez com que algumas pessoas, assim, a maioria dos brasileiros vissem aquilo ali como perseguição e por isso muito o Bolsonaro cresceu também. De lá para cá,
Eu vejo uma postura diferente. Eu acho que hoje a estratégia é assim. Vai, o Lula virou e falou assim, ó, vamos deixar o peixe morrer pela boca. Eu acho que hoje se deixa muito mais ele solto falando as coisas dele do que necessariamente combater. Eu não vejo mais aquela coisa tão combativa assim, que é o, por exemplo, que a De Margarida... falar dos outros, que é o que né? a Margarida fez na campanha dela aqui. Isso aí pode ser, de repente, um tom, uma prévia do tom que vai ser Sim. do PT nessa campanha, por exemplo. Sim. Não, eu acho que o tom dessa campanha é isso. Tem que falar da realidade, tem que falar que o que o povo está sofrendo. E a gente tem que municipalizar esse debate, porque às vezes a gente fica lá no plano das ideias falando do governo Bolsonaro e as pessoas não entendem. Começa no Agora a gente município, tem né? que exatamente, as pessoas vivem na cidade, então a gente precisa municipalizar esse debate. Eu tenho falado isso, que é isso, assim, o petróleo tá caro. Petrobras, nananã, Banco Central e tal, mas a gente tem que falar o que isso significa na vida das pessoas. Isso significa que a gasolina tá cara, isso significa que o gás de cozinha tá caro, significa que a partir disso tudo também fica caro, porque tudo tem que ter transporte. Então a gente tem que falar para as pessoas a realidade. É igual saúde. Por que a saúde tá precária? Não só aqui em Juiz de Fora, mas em vários lugares. Porque o governo Bolsonaro cortou os gastos da saúde. Por que a gente está num caminho sem volta, assim, para muitas coisas muito ruins? Porque o governo Temer votou o teto de gastos. PEC do teto, né? A PEC do teto, a PEC do fim do mundo, que limita os gastos com saúde e educação. Então, assim, a gente vai estar gastando com saúde e educação que a gente gastava lá em 2016. Então, tudo aumenta, mas não aumenta os repasses do governo federal. E aí isso é um caminho sem volta, assim, é horrível. Então a gente precisa falar para as pessoas, tá sem médico na UBS é porque não tem recurso para, né, tô dando um exemplo, mas assim, não tem recurso, não vem recurso, a federação é isso, né, o município, o estado e o governo federal tem que, os três colaboram com a vida das pessoas, com as questões, e a gente tem que falar isso para as pessoas, e eu acho que o tom tem que ser esse, não é falar assim, o Bolsonaro é um babaca, um machista, um fascista e tal, eu vou falar isso, deixa isso para mim, que eu não tenho medo nenhum de falar disso, mas eu acho que o Lula, a campanha, tem que ser focado no que o governo Bolsonaro atrapalhou a vida das pessoas. Eu e o imagino... que ele vai fazer para melhorar? Então, isso que eu ia falar. Eu acho que é necessário... A gente tá falando essa coisa de polarização aqui, né? Que é um modelo pequenininho. E falando nível Brasil, eu acho que é preciso, mais do que nunca, universalizar o discurso da população. Né? Tipo assim, resolver problemas o mais rápido possível. Porque, assim... Já tínhamos problemas há muitos anos, estamos com problemas agravados por causa de crise pandêmica, que agravou. Guerra na Europa não ajuda a gente também, porque a gente sente indiretamente também as coisas, né? Então, para assumir agora, tem que ser um cara que tá preocupado com todo mundo, né? Sim. Tem que ser, você tem que entrar para resolver problemas de todo mundo, porque tá todo mundo precisando resolver problema. E o Lula é essa pessoa, né? No governo dele, todo mundo ganha dinheiro. O pobre teve transferência de renda, teve mais emprego, o rico ganhou muito dinheiro, sabe? Eu acho que ele representa também isso. As pessoas entendem que o Lula mudou a vida das pessoas. E isso é importante. Muita gente fala assim, o Bolsa Família, não sei o que e tal. Gente, mas se não é o Bolsa Família, o pequeno comércio dos bairros não ia girar. Que as pessoas não iam ter dinheiro para comprar na padaria. Né? Não ia ter dinheiro para comprar na mercearia ali da esquina. Então, isso tudo é a cadeia econômica. Quem fomenta a economia não são os ricos, não. Os ricos vão lá, né? O rico mesmo, assim, não tá nem aí pra cá. Vai em outro país e compra e vive lá. Foi isso também, né? Uma das coisas que fez ele ganhar aquela eleição também foi justamente ele entender que ele não podia se fechar para empresário, né? Que empresário gera emprego também. Claro, e tal, também. Né? Não pode vilanizar também Lógico. empresário, tudo.